BDR ou estoque? Qual a melhor forma de investir no exterior? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar alguns detalhes e fazer o comparativo entre o investimento via BDR ou estoque e, claro, comentar um pouquinho da minha opinião acerca das duas alternativas. Fazendo uma breve introdução para quem ainda não tem o conhecimento. O que seriam então as famosas BDRs? Em outras palavras, certificados que representam ações de empresas estrangeiras que são negociadas na B3. Algumas das mais comuns que poderíamos citar seria o BDR da Apple, a APL 34, e da Microsoft, MSFT 34. A BDR, ela se diferencia das demais ações na nomenclatura com o final 34. Então, se você vê um ativo com o final 34, ela é uma BDR, ela é um certificado de uma ação que não é negociada no Brasil. Nesse caso, da Apple e da Microsoft, são duas empresas americanas. Com uma BDR, você investe em reais diretamente na B3, diretamente pela sua corretora, sem precisar estar mandando o seu dinheiro para fora do país. Então, é uma modalidade extremamente simples e eficiente para você diversificar o seu patrimônio em outros países, sem mesmo precisar sair da B3. Você investe no mesmo ambiente de bolsa de valores. As estoques, por outro lado, são ações reais compradas diretamente na bolsa dos Estados Unidos. Pode ser na NYSE, na Nasdaq, do S&P 500 ou em qualquer outra bolsa mundo afora. Nesse mesmo exemplo, temos a Apple, a APL, é o ticket da Apple negociada diretamente na bolsa americana, Tesla e a Amazon. A negociação, nesse caso, é feita diretamente na bolsa americana, como citamos nesses três exemplos, diretamente em uma conta internacional, fora do Brasil, fora da B3, e você, de fato, vira acionista da empresa estrangeira. Então, fazendo um comparativo breve entre acesso e facilidade. A BDR, como citado, ela é negociada na B3, na mesma corretora que você já usa, você compra em reais e, com certeza, é uma alternativa simples, prática e eficiente para iniciantes. A Stock, por outro lado, exige uma conta em corretora internacional, requer o envio de dinheiro para o exterior, você está tirando o teu dinheiro do Brasil para investir diretamente no país lá fora, e precisa lidar com câmbio e remessas. Então exige um pouquinho mais de conhecimento e tem uma burocraciazinha adicional quando comparamos com a simplicidade das BDR. Comparativo de tributação, pessoal, que também não podemos deixar de lado algo muito importante. Nas BDRs é bem semelhante às ações. Você paga 15% sobre o lucro que você aferiu em caso de swing trade ou 20% sobre o day trade, quando você compra e vende o ativo no mesmo dia. E os dividendos das empresas americanas têm retenção de 30% nos Estados Unidos e não são isentos no Brasil, mas isso já vem retido na fonte. Então, de forma simples e rápida, é bem semelhante às ações. Com uma única diferença que eu acho extremamente importante pontuar é que as BDRs não possuem isenção para vendas abaixo de R$ 20.000 no mês. Então, você que é iniciante, está começando na renda variável, está começando a investir em ações, você tem um benefício fiscal caso você venda uma totalidade de ações abaixo de R$ 20.000, você não paga imposto de renda sobre o lucro. Acima desse valor, você tributa 15%. Nas BDRs, não. Qualquer valor, qualquer venda que você tenha feito com lucro, você obrigatoriamente tem que gerar um DARF e pagar 15% sobre o lucro auferido na operação. As estoques, por outro lado, têm algumas regrinhas diferentes. Você também não tem isenção no lucro e também paga um IR de 15% sobre qualquer ganho. Porém, tem um diferencial que é a questão dos dividendos. Nesse caso, você tributa 30% dos dividendos quando você recebe diretamente lá nos Estados Unidos. Então, é uma alíquota muito maior quando comparado às principais alíquotas, por exemplo, do JCP aqui no Brasil. Então, é um dividendo que, por si só, lá nos Estados Unidos, o comum é um dividendo numericamente bem menor quando comparado ao nosso e você ainda sofre a tributação de 30%. Vale ressaltar, a BDR, por exemplo, se você investe na BDR de Apple e na Stock de Apple, na Stock você vai pagar 30% de imposto sobre o dividendo, mas na BDR você não vai precisar pagar, mas esse valor já vai ser descontado. Então, em tese, na prática final, falando numericamente de retorno, pouca diferença vai ocorrer. Mas, de qualquer forma, nas estoques, quem faz esse trabalho de declaração é o próprio investidor. Então, exige um pouquinho mais de conhecimento e controle sobre a sua carteira, sobre o seu portfólio. Custos e taxas. A BDR não há custo de remessa internacional, o dinheiro fica no país. Pode ter taxa apenas de corretagem em sua corretora, mas da mesma forma que as ações, e taxa de administração embutida no emissor da BDR. Nas estoques, você vai pagar a taxa de câmbio,
para converter de real para dólar, por exemplo, caso você invista no mercado americano. Você paga IOF na sua remessa, então se você quiser mandar uma remessa de reais para os Estados Unidos, você vai pagar a taxa de câmbio, vai converter para dólar e também pagará o IOF para que a sua remessa chegue com sucesso lá nos Estados Unidos para você poder investir. Pode ter taxa de corretagem, a depender da corretora internacional que você utiliza, e tem o spread do dólar que pode impactar o custo do real. Então, algumas corretoras cobram, a maioria delas cobram uma taxa de spread sobre a cotação do dólar. Então, por exemplo, se o dólar está cotado a 5,55, as corretoras elas podem te cobrar uma taxa de spread e te vender o dólar a 5,57, por exemplo. Isso encarece também um pouco do valor quando você compara, por exemplo, as BDRs. Então, de modo geral, pessoal, fazendo um resumo, qual que vale mais a pena? Bom, se você é iniciante, não tem tanto conhecimento e almeja começar aos poucos a investir no exterior, com certeza eu te sugiro fortemente que você comece via BDR ou também uma segunda alternativa que muitos conhecem, que muitos gostam, é via ETF. O ETF eu vou deixar para falar em outro vídeo, mas tanto uma como outra alternativas podem ser encontradas diretamente na B3. Você não precisa abrir conta em corretora internacional, a tributação é bem semelhante aos demais ativos de renda variável, você não paga taxa de IOF, nem custo de remessa, nem nada. Você investe diretamente na B3, tem um acompanhamento mais constante e já tem uma rentabilidade atrelada a grandes players, como citamos, Google, Amazon, Tesla, Nvidia, grandes nomes de empresas americanas ou de qualquer outra mundo afora. Por outro lado, se você já tem um patrimônio um pouco mais elevado, as stocks podem ser um diferencial quando falamos em diversificação. O principal fator decisivo para você investir em estoques é você tirar o teu dinheiro do país. Nas estoques, você literalmente tira o dinheiro do Brasil e manda para o país onde você almeja investimento. Nas BDRs, caso aconteça um problema muito grande no Brasil, por exemplo, o teu dinheiro, mesmo que você esteja investindo na Apple, que é uma empresa americana, via BDR, o teu dinheiro ainda vai estar na B3, ainda vai estar no país. Caso aconteça uma crise econômica muito forte local, você terá um risco da mesma forma. Nas estoques, não. Nas estoques, caso aconteça um cenário de crise no Brasil, o teu dinheiro que está no Brasil, obviamente, vai ser impactado, mas o teu dinheiro que você mandou lá para os Estados Unidos, lá para o Japão, lá para a China, ainda continuará intacto. Você literalmente vai ter essa diversificação global e isso, com certeza, é um diferencial, principalmente a quem tem patrimônios mais elevados. Lembra daquela grande falácia, não podemos concentrar todos os ovos numa cesta. E eu concordo que, se você está iniciando, às vezes não vale a pena você pagar uma taxa de corretagem, você pagar IOF, pagar remessa, tudo, para começar com pouco valor investido via estoque. Mas quando começamos a falar de patrimônios maiores e também minimização de riscos, com certeza a estoque é um diferencial e eu sugiro que você, em algum momento, conforme o seu patrimônio cresça, você estude e também se aprofunde nesse tema que fará muita diferença no resultado, na diversificação final do seu portfólio. Se você gostou desse vídeo, pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal, isso fortalece para que o YouTube recomende esses vídeos para outros investidores que, assim como vocês, possuem certas dúvidas de qual o melhor investimento atualmente para começar a investir no exterior. Eu vou deixar aqui no card, aqui em cima também, uma análise que eu fiz da Coca-Cola, uma empresa americana que tem a sua BDR negociada na B3, Coca 34 e KO, a sua estoque negociada diretamente na Bolsa Americana. Vale dizer que a análise em si da empresa é a mesma, mas você tem a alternativa de tomar a melhor decisão, né? Ou investir numa BDR ou em estoques, mas com certeza vale a pena você entender, olhar a análise e entender como que funciona também a análise de empresas americanas. Vou deixar aqui no card acima e aos poucos também vou trazer novas atualizações sobre ativos americanos para você que almeja começar a diversificar, já ter um bom conhecimento, já começar a estudar sobre esses ativos que tendem também a trazer um bom retorno no longo prazo.